Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é sábado, dia 2 de março de 2019. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículo do 13 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo traziam as crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos que as pessoas levavam as crianças para tocarem Jesus, mas os discípulos não queriam permitir que elas se chegassem até Jesus. Jesus, vendo isso, nós vemos na narrativa do Evangelho que Jesus se aborrece com aquelas atitudes dos seus discípulos. E ele fala: Deixai vir a mim as crianças, porque não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós devemos ver o que Cristo quer nos falar e falar para os seus discípulos, que nós devemos ser como uma criança, com seu coração puro, seu coração inocente, daquelas aquelas crianças que amam sem interesse algum. É desse jeito que nós devemos ser como as crianças. As crianças também são dependentes, totalmente dependentes dos seus pais, para o alimento, para o estudo, para o vestiário, para a educação. Tudo as crianças dependem dos seus pais. Assim também nós e os discípulos devem ser dependentes do Cristo, porque somente assim, como as crianças, entraremos no reino de Deus. Então, meus irmãos, é esse coração puro, coração pronto para amar, que nós devemos acolher esse reino de Deus, acolher esse Cristo, totalmente dependente deles. Assim nós devemos ser, assim nós devemos conduzir a nossa vida, totalmente dependente desse Jesus, que também alimenta a nossa fé com a Eucaristia, nos dá o conforto, nos dá o colo, nos carrega nos braços nos momentos de dificuldade. É Ele que nos educa nos caminhos do Senhor através do seu santo Evangelho. Portanto, meus irmãos, para entrarmos no reino do céu, devemos ter esse coração puro de criança. E também nós devemos cativar essas crianças do nosso meio, as abençoando. Assim Jesus fez, impunha as mãos e as abençoava. Assim também nós temos essa tradição de pedir a bênção para os nossos pais, pedir a bênção ao nosso Padre que nos abençoa com o seu sacramental, porque é a igreja, o poder é de Cristo, mas Ele deu para a igreja, através do seu sacerdote, o poder de abençoar. Nós, como os pais, também devemos abençoar os nossos filhos a cada dia e aquelas outras crianças que nos achegam e pedem a bênção. Pena que muitas pessoas perderam essa tradição de pedir a bênçãos, perderam a necessidade de serem abençoadas. Vivem aí sem as bênçãos de Deus. Não sou eu que abençoo, eu sou instrumento de Deus para levar a bênção às pessoas. Por isso, meus irmãos, que nós falamos, quando te peço a bênção, você fala: Deus te abençoe. Não somos nós que abençoamos, não temos poder para isso.
Nós somos instrumentos de Deus na vida das pessoas. Nós levamos a bênção de Deus. Por isso que nós devemos ser testemunhos vivos, darmos testemunho da nossa vida, de uma vida reta, de um coração inocente e puro como o de uma criança, para também nós podermos entrarmos no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana para todos vocês.